Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Laís Mendes e no vídeo de hoje eu vou falar sobre autonomia versus vontade de Deus. Se você tá curioso para ver esse vídeo, fica aí e bora pro vídeo. Então, gente, você já sabe que eu participei de um movimento religioso abusivo e morei numa fraternidade por 2 anos, né? Pode chamar aí de convento, de casa de missão, de fraternidade. Ainda não foi reconhecido pela igreja, por isso que não tem um nome assim oficial ainda. Porque era um movimento novo, né, na cidade. Assim, o grupo de leigos já tem quase 20 anos, mas a fraternidade era recente. E o grupo é reconhecido. Bom, normalmente nesses grupos, eles usam muito esses termos, a vontade de Deus, para tudo. Eu poderia dizer que para começo, meio e fim de qualquer discurso. E de qualquer busca e de qualquer plano pessoal, profissional, afetivo, enfim. Tudo envolvia a vontade de Deus e o seu conhecimento. E, normalmente, quando a pessoa tem um temor a Deus, ela busca, né, ela tem uma reverência, ela tem um temor, ela busca a vontade de Deus. E, normalmente, nesses grupos, eles instigam isso na gente. E nós queremos isso, porque nós queremos, de fato, ser fiéis, ser obedientes, fazer a vontade de Deus. E é como eu já falei em alguns vídeos. Quem é Deus? Para as pessoas que acreditam em Deus. Deus é o perfeito, o soberano, a sua vontade é boa, perfeita e agradável. E de fato, quem acredita nisso, acredita nisso. Então leva isso realmente ao pé da letra, porque é o que é. Isso cabe nesse assunto que é Deus, nesse tema que é Deus, né? Deus é tudo isso. Então, quando você pensa que Deus tem uma vontade sobre a sua vida, você quer conhecê-la. Por quê? Porque se Deus é perfeito, é agradável, é bom, ele é pleno, ele é tudo de bom, de perfeito naquilo que ele faz, naquilo que ele é. Se eu conheço a vontade dele é melhor do que a minha, certo? Então existe uma lógica. Então, quando você está dentro desse ambiente, você quer conhecer a vontade de Deus. E aí você cria uma vida de oração e vai em busca daquilo, mas primordialmente, vamos dizer assim, a vontade de Deus dentro desses grupos é dita, é literalmente dita e ditada pelos fundadores, pelos líderes, pelos representantes de Deus. Mesmo que você tenha uma vida de oração ativa e tenha a sua intimidade. E aí já entra aquele questionamento, né? Existe uma vontade de Deus para nossa vida? Existe uma predestinação? Mas e onde é que está o nosso livre-arbítrio? Isso dá um nó na cabeça, não dá? Eu sei que dá. Esse tema é muito complicado. Por quê? Porque normalmente nesses grupos, que é um grupo abusivo, que é um grupo de manipulação, de estratégias, de controle, normalmente eles pregam muito que nós devemos sempre renunciar a nós mesmos, mesmo tendo a vida de oração. E nesse grupo que eu participava, a gente era incentivado, sim, a ter a nossa vida de oração de intimidade. Mas como eu falei, sempre, primordialmente, acima de tudo e qualquer pessoa, estava a vontade do superior, do líder, que, segundo ele, Deus falava com ele e a gente acreditava naquilo, óbvio, né? A gente comprava essa ideia. E eles diziam que a gente tinha que renunciar a nós mesmos, os sonhos de Deus sempre os melhores. E, de certa forma, isso reduzia a gente, né, a nada, a acreditar que o nosso eu, as nossas vontades, mínimas que fossem, os nossos sonhos, os nossos planos, mínimos que fossem, e aqui para tudo, era negativo. Ou seja, sempre a gente colocava a vontade de Deus à frente. E, teoricamente, isso parece muito bonito. Mas, na prática, isso é muito terrível. Porque o tempo todo, qualquer coisa que você desejasse, que você quisesse realizar na sua vida no futuro ou no presente, seja o que for, sempre era visto como, será mesmo que não é a sua vozinha interior, o seu eu, o seu ego, que era totalmente recriminado dentro desses contextos? Ou será que não é o diabo? Eles também falavam isso. Ou será que não é um irmão de má influência que tá te levando a pensar isso? Será que realmente é a vontade de Deus? Beleza. Isso aí já era um problema, porque a gente já se machucava interiormente, né? E aí prejudicava a nossa saúde mental. Eu falei isso por experiência própria. Porque me causou a perda da identidade, a despersonalização, porque já tudo que eu quisesse, tudo que eu queria, o que eu pensasse, o que eu aspirasse, era errado, então eu não poderia querer nada. Só que nesse momento que você entende que você não pode querer nada, você quer ser preenchido da vontade de Deus. Mas e aí, onde é que ela tá?
E eu vou dizer pra vocês, no começo, quando você entra nesses grupos, você começa realmente, você tem essa experiência de ver Deus falando com você. De você acredita que você tá tendo respostas claras. Mas isso é no início. Depois, vai passando um tempo, você não tem direcionamento pra nada. E é normal na nossa vida, né? Hoje eu penso assim, que a gente tem que ter autonomia. E, de fato, como é com nossos pais, por exemplo, né? Eles nos ajudam 100% quando a gente é criança. E eu penso que na fé também é assim. E chega um momento que você tem que andar com suas próprias pernas. E hoje eu penso que eu tenho que andar com minhas próprias pernas o tempo todo. Não tem isso de ficar, oh Deus, me falei, pai. Eu vou pra direita, eu vou pra esquerda. Gente, mas chegou ao ponto de eu literalmente... E é muito absurdo o que eu vou contar pra vocês. Mas eu tava enlouquecendo praticamente. Porque eu lembro que quando eu morava na fraternidade, a irmã falava, né? A madre. Tudo nessa casa passa pela vontade de Deus. Inclusive o que a gente vai comer. Aí eu fiquei noiada. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Como é que... No dia da minha folga, pra vocês verem. Eu falei, meu Deus, eu vou comer o quê? Se eu não sei qual é a vontade de Deus, Deus não fala comigo. Gente, era muito terrível. Falando assim, parece até engraçado. Mas quando você tá na pele, é aterrorizante. Porque você não sabe o que fazer. Você fica inerte, parado. Você vira uma múmia, uma estátua. Você vira um ET. E é literalmente isso que esses grupos abusivos fazem com a gente. Ele joga lá que busca a vontade de Deus aí. E de repente, a vontade de Deus é através deles. Mas tem momento que você não tá o tempo todo com o fundador. E eu vou dizer pra vocês, às vezes é bom, porque a gente encontra nessas pessoas, você acha que é bom naquele momento, né? Que eles vão te dar a resposta pra tudo. E você acredita piamente que aquilo é a vontade de Deus. Mas como é que você vai saber que a vontade de Deus tá ali, se a sua oração nem sempre é válida? E então, olha como isso causa uma loucura, Gente, é um perigo, eu falo... Né, eu tava fazendo uma pesquisa, e eu não vou ter como mostrar aqui pra vocês, porque não tô agora com as referências em mão. Mas vocês podem procurar também, eu não sei se era 90%, mas das pessoas que vão para os manicômios, são pessoas que enlouqueceram dentro desses contextos. Então, tipo assim, isso é muito grave o que pode acontecer com a mente de uma pessoa dentro desses lugares, entendeu? Então, voltando. Eu lembro que nesse dia era minha folga, uma segunda-feira. Oh, gente, parecia que era folga, mas não era não. Minha cabeça voltava a surtar porque eu não podia fazer nada, não fazia nada. E ela me cobrava, você não vai fazer nada não no seu dia e tal. Só que se eu tivesse qualquer tipo de atitude de querer fazer algo com a minha personalidade, o meu jeito, o meu interesse, era reprovado. Então, se eu fizesse, era reprovado. Se eu não fizesse, era reprovado. Então, pensa a loucura, né? E lembrando que aquela pessoa se portava como a própria vontade de Deus, o próprio Cristo. A referência de Cristo dentro dos conventos é o nosso superior. Você acredita nisso piamente, entendeu? Eu lembro que eu falei, meu Deus, eu vou almoçar o quê? E eu literalmente não cheguei a essa conclusão. Por quê? Porque eu não escutava Deus, não tinha... Deus falava comigo, eu já me sentia excluída por causa disso. Porque dentro desse grupo que eu participava, tem esse negócio dos dons, né? Então, você ouvia Deus, literalmente. Deus dava uma palavra de ciência e tal. E não acontecia aquilo comigo, né? Eu tava num momento de aridez total. E eu achava que tudo era culpa minha. Porque dentro desses ambientes, sempre a culpa é da vítima. Sempre, sempre você vai ser responsabilizado. Enfim. E aí você imagina o nível que eu tava, né, de ansiedade, realmente eu tava de ansiedade, tomando ansiolítico e Ave Maria, não sei, eu realmente falo que isso pra mim realmente foi a prova de que Deus tava comigo, porque eu não surtei. E aí eu lembro que eu falei, Deus, eu vou comer o quê? E eu não comi. Vocês têm noção? Eu não comi, porque eu ficava lá, meu Deus, fala comigo, eu preciso saber, eu vou comer o quê? Gente, eu literalmente cheguei a esse ponto, pra vocês terem noção que eu quase surtei. E eu vou falar pra vocês, nesse dia eu só almocei porque a irmã me chamou. E ela falou, ó, tem esse macarrão aqui pra você comer. Era um macarrão com um monte de coisa dentro lá, eu lembro até hoje. Não lembro exatamente o que, mas eu lembro que era um macarrão que tinha um monte de coisa. Tava muito bom, inclusive. E ela falou, você não ia comer, não? E eu nem respondi a ela, porque eu já tava numa noia tão grande. E como era muito difícil o contato com ela, tipo, apesar dela estar todo dia ali, ela era uma pessoa que não era acessível facilmente, né? Ela era uma pessoa muito bipolar, bipolar. Era uma pessoa muito difícil de lidar, é uma pessoa muito difícil de lidar até hoje. Mas sempre, como eu falei, tudo recaía sobre mim, era eu que era o problema. E aí eu comi só porque ela falou comigo, eu ia passar fome naquele dia, mesmo tendo comida ali, porque eles ensinam esse negócio da vontade de Deus de uma forma tão, tão forte, sabe? Que você fica literalmente sem amparo, nem de você mesma, nem você mesmo se serve mais,
Porque tudo que vem de você é negativo. E aí você começa a perder sua autonomia. Porque se tudo que você pensa é ruim, tudo que você sonha é ruim, tudo que você planeja é ruim, suas vontades são ruins, tudo em você é ruim, você não tem mais atitude, não tem ação pra nada. E aí, de repente, você vira uma marionete na mão dessas pessoas. São elas que vão ditar exatamente o que você vai fazer. Mas aí é que tá. Elas não estão o tempo todo com você. Entendeu? Gente, é muito terrível a sensação de você estar a vida passando por você sem você passar pela vida. Então, era essa sensação que me dava. Hoje, a minha visão em relação à vontade de Deus é uma das palavras que me causa muito terror também. Porque eu fico, ai meu Deus, hoje a minha relação com Deus, eu acredito em Deus, continuo acreditando e eu quero acreditar até o resto da minha vida, né? Apesar de ter muitos problemas com a religião, mas na minha espiritualidade em Deus, em Cristo, em Nossa Senhora, nos santos, ainda continua, né? E eu respeito também quem tem, quem não tem, pra mim tanto faz, graças a Deus minha mente mudou muito depois que eu saí daquele lugar, daquele inferno que pra mim, infelizmente, foi terrível a minha experiência, né? Mas hoje, por exemplo, eu falo, eu acredito. É muito louco isso, porque eu não acredito que existe um caminho pré-determinado, né? É muito louco explicar isso ou falar sobre isso, mas é como eu disse, eu não tô impondo a verdade, e aqui é um lugar de que eu estou, sim, eu não sou imune a erros, eu estou aqui, né, e eu posso errar, mas é um ambiente que eu quero colocar como crescimento, onde vocês podem falar a opinião de vocês, ou, né, não vou estar dizendo, é isso, não. Mas é o que faz sentido, né? Na minha vida hoje, porque é como eu tô conseguindo sobreviver, isso é muito louco. E a vida me ensinou isso, sabe? É muito maluco. Que a vida também acabou sendo, de certa forma, uma religião pra mim. O viver, a própria vida, ela tem sabedoria, né? Existe sabedoria na nossa vida. E hoje eu tenho a minha autonomia, então, tipo, eu tomo as minhas decisões. Lógico que eu continuo acreditando que Deus existe e que se eu pedir a Ele, Ele pode me ajudar a escolher, mas não que Ele vai falar, olha, vai pela esquerda, vai pela direita. Não, eu não identifico mais a vontade de Deus dessa forma, como era a forma inicial que eu buscava. Eu continuo acreditando que eu posso sim, já que Deus, ele é o pleno em sabedoria. Se eu sei que uma pessoa tem 100% da sabedoria, eu vou buscar ela, certo? Certo. Então é isso que eu faço quando, por exemplo, eu busco orientações de Deus. Mas eu não fico esperando cair do céu uma resposta pronta. Eu faço as minhas escolhas. E falo, Deus, olha, de acordo aqui com a minha razão, que é limitada em comparação à sua, é isso que eu acho que é melhor pra mim, eu vou lá atrás. Agora, eu vou tentando identificar a vontade de Deus através das coisas que dão ou não certo, entendeu? Se vocês quiserem me dizer também que isso é uma forma negativa de enxergar a vontade de Deus, gente, eu tô aqui pra crescer também. Mas é uma forma que eu achei de entender a vontade de Deus de uma forma mais natural e saudável. E sem tirar a minha parcela, que é 90% de responsabilidade, até porque eu estou nessa terra. E eu acredito que Deus me deu o que eu preciso, né? Eu já tenho uma fé, eu já tenho os sacramentos da igreja. Enfim, eu tenho os meios de buscar Ele. E eu tenho uma vida pra viver. Então, depende exclusivamente de mim. Se eu não levantar da cama, eu pensava isso, né? Eu falava, mano, como é que é esse negócio de vontade de Deus? Porque depende de mim, gente. Se eu acordar amanhã e falar, não vou levantar da cama, ninguém vai me levantar da cama. Então, a autonomia, ela é essencial, ela é fundamental na nossa vida. E, infelizmente, muitas pessoas estão perdendo isso em nome de Deus. Isso é muito triste. Porque que testemunho que a gente dá pros outros? Não existe testemunho. Eu não quero um Deus desse que a pessoa se diz, olha, eu creio em Deus, mas não faz nada da vida dela. E a vida dela é um caos. Isso pra mim não é testemunho. Então, hoje a minha maneira de viver é totalmente diferente, né? E eu tenho um certo afastamento em relação a essa palavra vontade de Deus, porque é algo muito pesado pra mim, foi muito pesado pra mim, né? Mas é basicamente, resumindo, né? Porque é um assunto muito complexo que eu queria falar com vocês. E se você gostou desse vídeo, já curte, comenta, compartilha, dá sugestões. Estou aqui aberta a escutar, né, a versão de você que é cristão ou não. Não tô aqui pra impor regra pra ninguém. Mas é isso, galera, né? Buscando uma vida autêntica, uma vida feliz, uma vida realizada, que é o meu intuito de estar gravando esses vídeos pra vocês. E pra que não caiam também nas garras desses lobos que estão soltos por aí em pele de ovelhas, né? Então, até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau.